sempre a mesma coisa quando vens para cá, vens sempre para aqui para roubar a gente. Eu nunca tinha levantado a banderola para nada, porque era a minha primeira vez, e eu percebi, espera, isto é o que me vai acontecer em todos os jogos. Eu fui para a arbitragem por mero acaso, não importa porque é que vais, o importante é porque é que lá ficas. Se for aquela palavrinha que é paixão, não preciso explicar mais nada, até porque isto não se explica, só que isto depois paga-se um preço, tens que abdicar de coisas, não há outra hipótese. O processo de tomar decisão sempre foi uma das coisas que mais me fascinou. Isso, no fundo, é o produto final de um árbitro. Os árbitros de futebol treinavam tudo no microciclo semanal, menos a tomada de decisão. Não tínhamos aqui um processo de conseguir resolver exatamente estados emocionais e como a parte mental poderia influenciar a tomada de decisão. Foram 27 anos de tropa e 20 anos de arbitragem. De repente havia ali coisas que eram demasiado radicais, onde a minha vida está em risco. Repara que isto aqui não é que se a coisa corre mal, morres. Tens que ter a capacidade de resolver. Eu precisava de criar uma tranquilidade interna e aquilo que eu fazia era agarrar nesta minha âncora. Estás a ativar o processo bioquímico. Exatamente. Que vai influenciar o processo de tomada de decisão. Claramente. Num curto prazo. Mais do que todos os próprios desafios e superares esse desafio, é a atitude de tu saís da tua zona de conforto e dizer assim, eu vou fazer este curso. Selar a decisão. Selar a decisão. Quando a gente fala mesmo, vive agora, intensamente, é exatamente isso. O facto de estás a pensar neste momento que vais fazer isso, estás a perder tempo. E o tic-tac é tramado, não é? O meu convidado desta semana no podcast Na Banheira Com é Pedro Henriques. Uma excelente pessoa, ex-árbitro de futebol e que está aqui para partilhar os seus desafios da vida. O Pedro é ex-árbitro de futebol português que se destacou no panorama nacional. Ao longo da sua carreira dirigiu mais de 200 jogos, incluindo clássicos e derbys de grande relevância em Portugal. Após a sua retirada dos relevados, o Pedro enverdou pela análise desportiva, tornando-se comentador de arbitragem em diversos meios de comunicação social. Além disso, tem desempenhado funções como formador em cursos de treinadores de futebol e colaborado em áreas de nutrição e treino. A sua trajetória reflete uma dedicação contínua ao futebol, tanto dentro como fora das quatro linhas, contribuindo para o debate e evolução da arbitragem em Portugal. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. Bom dia. Vamos falar aqui um pouco sobre o que é que vive um árbitro de futebol que está sempre no centro, ou estava sempre no centro da arena, não é? Exato. É uma coisa incrível. Eu vejo que existe uma adição muito grande do público português ao futebol. Eu adoro futebol, mas a equipa de arbitragem são sempre, eu vejo que são sempre os mais criticados, independentemente do trabalho que façam. Eu vejo muito isso. Como é que tu vês esta crítica constante e como é que lidaste com a crítica constante aqui ao longo da tua carreira? Pronto, uma vez mais bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Olha, é isso que tu estás a dizer. Normalmente o que se pede da arbitragem é que sejam discretos, o que significa que passem ao lado do jogo. E quando passam ao lado do jogo, mesmo que tenham uma grande prestação, ninguém se foca neles e, portanto, praticamente são, entre aspas, esquecidos. E é curioso que para os árbitros, visto pelo ponto de vista da arbitragem, é isso que normalmente a malta prefere e quer. Epá, ninguém se lembra de mim, ninguém falou em mim, é sinal que correu bem. O que ao mesmo tempo parece uma coisa estranha, porque se tu desempenhaste um trabalho de nível e de competência, era suposto a alguém referenciar isto e até fazer o elogio, da mesma maneira que fazem do guarda-redes que defendeu 2 penaltis, do avançado que fez um hat-trick, etc. A arbitragem é um bocadinho por aí. Normalmente, o que acontece é que é quase impossível, embora agora a arbitragem esteja mais tecnológica e com essas ajudas do vídeo-árbitro, todas aquelas tecnologias, a tomada de decisão tornou-se mais facilitada, mas mesmo assim há sempre polémica, porque, por incrível que pareça, isto tem muito a ver com os mídias, com as comunicações, com as redes sociais, mesmo que tu tenhas um lance, ou marcaste penalti ou não marcaste penalti, e portanto supostamente só há uma boa decisão. Mesmo quando tu tens essa boa decisão à luz daquilo que possa ser a análise técnica, de quem percebe, há de haver sempre alguém que acha que tomaste a má decisão, ou seja, assinaste penalti, e há de haver uma franja de malta que vai dizer não, aquilo não era penalti. E se tivesses não assinado o penalti, haveria os outros que iriam dizer que era penalti. Ou seja, mesmo quando tomas uma boa decisão,
o que acontece hoje em dia é que essa boa decisão mesmo assim é criticada e portanto passa sempre uma imagem negativa relativamente àquilo que é a crítica que te fazem, porque mesmo que tu tenhas acertado, há de haver alguém que diz que não. Resumindo e concluindo, está difícil hoje no contexto atual, e estamos a falar em 2025, a questão da arbitragem da tua tomada de decisão, porque a análise que é feita é sempre uma análise feita por um lado negativo, ou seja, alguém, e é isso que passa cá para fora, mesmo assim tiveste mal, mesmo tenhas acertado. E isto não é fácil para os árbitros hoje, que estão no contexto atual, no fundo passarem despercebidos, no fundo não haver crítica e acima de tudo seres elogiado pelo desempenho da tua missão. Como é que se resolve isto? Resolve-se na perspectiva desde o primeiro dia que te tornas árbitro de futebol, tiras o curso e vais para dentro de um campo, perceberes que é isso que esperam, que é isso que te vai acontecer, que é isso que esperam de ti. Depois tens duas hipóteses. Ou identificas que o que lá se passa, gostas realmente daquilo que fazes, e o que é gostar de arbitrar e estar na arbitragem? É gostares de tomar decisões, gostares de fazer gestão daquilo que é as relações interpessoais, no fundo estás a gerir 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro, os bancos, o público, portanto, fazeres a gestão daquilo que são as relações de todos aqueles intervenientes, gostares de tomar decisões, gostares no fundo de ministrar um bocadinho aquilo que é a disciplina e a justiça, teres um toquezinho, vamos dizer assim, de liderança, porque é preciso saber liderar, e se gostares de tudo isto, e gostares de futebol, obviamente, identificas-te realmente com aquilo que no fundo são os valores da arbitragem. Se não gostares, sentiste desconfortável com isso, sentiste desconfortável depois com aquilo que vem a seguir, que é a crítica, com os comentários que te fazem, e claro, quando estás no distrital a coisa fica ali resumida a 20 pessoas, ou 50 ou 100, quando estás num patamar mais elevado estamos a falar do país inteiro, porque o nosso país é um país de futebol, não é? Basicamente, e o nosso país e a maior parte dos países europeus somos países de futebol, em que o futebol domina claramente as atenções, os mídias, etc. E depois é saberes conviver com o erro, saberes conviver mesmo quando tomas boas decisões, saberes conviver com a crítica e teres a capacidade de, digamos, colocares duas máscaras, que é a máscara de quando és árbitro e depois a máscara de quando passas para a tua vida pessoal, que és pai, que és mãe, que tens filhos, que tens família, que estás numa atividade profissional qualquer, onde tens, sei lá, funcionários ou colaboradores ou pessoas que hierarquicamente estão acima de ti ou abaixo de ti, e saberes conviver e relacionar-te com isso. Obviamente que o futebol depois também tem muitas coisas boas, não é? E a arbitragem especificamente, conheces muita gente, viajas, ganhas dinheiro, porque isso também é fundamental, melhoras a tua vida também em termos mais materiais, que queremos que não, isso também é relevante e é importante, e sobretudo a possibilidade de começares a fazeres, como eu, um jogo no distrital de iniciados. No primeiro jogo foi o de amanhã Estrela da Amadora, a dado momento veste no Benfica Sporting. E esta dado momento são 10 anos. Conta-me lá isso. Estás no Benfica Sport e depois a seguir estás num plano internacional. Portanto, isto também te leva a sentir-te realizado e feliz contigo próprio, certo. Com o mediatismo que também vem daí. Certo. Como é que tu começaste e porquê é que tu foste para a arbitragem? Essa é uma pergunta que me fazem sempre e vou-te dar a resposta que já dei se calhar em 50 podcasts, mas que é a pergunta normal, natural. Quando às vezes me perguntam porquê é que fostes, eu costumo dizer, neste momento estamos aqui a falar, tenho a certeza que eu hoje vou estar na Universidade Católica a dar uma palestra e tenho a certeza que uma das perguntas que vão fazer é exatamente isso. E estamos a falar de jovens de 20 anos, à volta de 20 anos. E aquilo que eu digo como resposta sempre é, para ti não é novidade, sabes isso tão bem ou melhor do que eu, que é, não importa porque é que vais, o importante é porque é que lá ficas. E quando o porque vais é porque viste um anúncio na televisão, é porque o tio ou o pai ou o familiar te influenciou, é porque de repente te lembraste, não, deixa-me lá ir para este desafio. Isso não é... Claro que isso é importante, mas o mais importante é porque é que lá ficaste, porque é que depois de fazeres o curso, porque é que depois de fazeres o primeiro jogo, o segundo e o terceiro, lá ficaste. E normalmente é aquilo que eu estava a dizer, é porque de alguma maneira te identificaste, tens prazer. Quando agarras no saco, quando vais treinar, quando levas as tuas esteiras, quando de repente equipas-te e vais arbitrar o jogo, tomar decisão. Portanto, se o motivo que te leva a lá ficar é um bom motivo, é uma boa razão, então estás no sítio certo. E eu costumo dizer, mais do que tudo, é se a resposta à pergunta é porque é que não foste, mas porque é que lá ficaste, se for aquela palavrinha que eu gosto muito desta palavra, que é paixão, com 6 letrinhas, está tudo explicado, não precisa explicar mais nada, até porque isto não se explica. O Luís de Camões teve dificuldade a impor numa estrofe o que é o amor. O amor é fogo, quer dizer, a gente olha para aquilo, mas afinal o que é o amor? Afinal o que é paixão? Ou seja, é qualquer coisa que te liga àquele espaço, àquele contexto, e pronto, e se a resposta é estou bem, estou feliz, então continua. Porque no primeiro dia em que tu fores a pegar nas chuteiras,
ou no apito e disseres, isto está pesado, isto hoje vou para o treino, está pesado, então pois e vem-te embora. E portanto eu fui para a arbitragem por mero acaso, porque tinha acabado a minha licenciatura, eu fui militar durante 27 anos, portanto, e fiz a minha formação. Quando acabei o 12º ano, a malta concorreu à faculdade, e eu concorri para ir para a Academia Militar, para fazer a minha licenciatura também, e no final na altura as licenciaturas eram 5 anos, no final da minha formação, e já como oficial do Exército, colocaram-me nas mãos, porque eu depois liga-me à parte do desporto, dentro do Exército, colocaram-me nas mãos as diversas seleções que nós tínhamos nos diversos torneios que íamos e campeonatos. Nós fazíamos muitas provas, muitos campeonatos de atletismo, de voleibol e também de futebol, ao nível com a Marinha, com a Força Aérea, com a Polícia e com a GNR. E portanto tínhamos muitos torneios e até participámos em torneios civis e desporto universitário. E colocaram umas seleções de futebol e futsal. E portanto eu senti, como já estava ligado ao desporto, como selecionador dessa rapaziada, e senti necessidade de ir fazer o curso de treinador de nível 1, para perder um bocadinho mais da parte técnico-tática, e já que estou a fazer de treinador tenho que ir fazer de arbitragem para perceber as leis do jogo, não é? Embora todos nós saibamos meio dúzia de coisas sobre isso. E foi nesse contexto de fazer as leis, de aprender as leis do jogo, não para ser árbitro, mas para adquirir mais conhecimento, que de repente fiz o curso, a coisa correu bem, o curso também era relativamente simples, 4 meses, e fui nomeado para um jogo para fiscal de linha. Fiscal de linha era o homem da bandeirinha, que na altura chamava fiscal de linha, agora chama-se árbitro assistente. E eu disse assim, mas eu não quero ser árbitro, eu fiz o curso, não foi com esse propósito, mas era giro e tal. Então comprei um equipamento, uma bandeirola, e lá fui eu para o tal da manhã Estrela Amadora de Iniciados, às 9 ou às 10 da manhã, já não me recordo, e depois é como eu costumo dizer, fui lá, gostei e fiquei lá 20 anos. Foi exatamente 20 anos que fiz. E portanto, eu fui rápido, sem querer. Foi rápido a tua ascensão? Não, é assim, nunca é rápido. Hoje em dia é um bocadinho mais rápido, mas na minha altura, para chegares à Premier League, quando falamos de exceção começas no distrital e depois tens uma série de escalões, depois passas para os nacionais, terceira, segunda, e para chegares à primeira categoria, a média normalmente era 9, 8, 9, 10 anos. Eu demorei 10 anos a chegar à Primeira Liga, que era mais ou menos enquadrado dentro da média, porque depois tu não sobes sempre todos os escalões. No distrital, para chegar aos nacionais, foi relativamente rápido, mas depois, na altura, para ser árbitro terceiro, que se apitava a antiga terceira divisão, e depois árbitro segundo, que se arbitrava a antiga segunda divisão B, e depois para chegar à primeira e honra. Portanto, hoje é parecido, é a primeira, a Liga 2, depois a Liga 3, e aquilo que era a terceira divisão, hoje é o Campeonato de Portugal. Portanto, aí normalmente demoras 2, 3 anos. Portanto, não foi assim rápido, foi dentro da norma. Às vezes o mais difícil não é chegar à Primeira Liga, embora seja difícil, é depois manter-te. Isso às vezes é que é o complicado. Tu tocaste em vários pontos super, super interessantes. Um deles, as decisões, a capacidade de tomada de decisão. Uhum. O árbitro precisa de estar muito centrado para conseguir tomar decisões de forma muito rápida. Como é que funciona o processo de tomada de decisão num retângulo, exato, em frente a 60 ou 70 mil pessoas e com mais não sei quantos milhares a ver em casa? O processo de tomar decisão sempre foi uma das coisas que mais me fascinou. Aliás, não é que eu gostava muito de falar do meu currículo, essas coisas, mas a talho foi, se eu fiz na Faculdade de Universidade Humana, depois acabei por fazer o meu mestrado em Gestão da Formação Desportiva, e a minha tese de mestrado foi exatamente o treino da tomada de decisão do árbitro de futebol. E eu tenho 3 livros escritos, e o meu primeiro livro sai exatamente daí, chama-se mesmo o treino da tomada de decisão do árbitro de futebol, resulta exatamente desse contexto. Foi aí que eu depois tentei fazer ali alguma especificidade e especialização. Isto porquê? Porque na prática e na realidade aquilo que se pretende de um árbitro, mais do que tudo, não interessa se ele anda ao pé coxinho, estou a inventar, se anda a fazer o pino, se está sentado no meio de campo. O que interessa é que o produto final, que é tomar decisões, marcar o penalti, fora de jogo, seja correto. Pronto, o processo como lá chegas, para as pessoas não é relevante. O que interessa é tomar decisão, e isso no fundo é o produto final de um árbitro, é marcar a falta ou não marcar a falta, marcar o penalti ou não marcar o penalti. E uma das coisas que eu me deparei, eu comecei em 1990, depois fiz a carreira até 2010, nos primeiros anos foi que na prática e na realidade os árbitros de futebol treinavam tudo no microciclo semanal, menos a tomada de decisão. Uou. Ou seja, treinávamos a parte física, víamos vídeos para dizer assim, aqui é penalti, no fundo estava a treinar a tomar decisão, mas estava qual tomar a decisão? Aquilo que via no vídeo dizia que era penalti fora de jogo. Na prática, na realidade, nós só treinávamos a tomar a decisão quando arbitrávamos jogos ao fim de semana.
Era só aí, porque na prática e na realidade é quando eu estava equipado, é quando eu corria, é quando eu tinha o retângulo, tinha os árbitros assistentes, tinha o público e fazia exatamente esse tipo de treino. E não havia treino da tomada de decisão. E o grande desafio foi como é que eu posso fazer isto, e é aí que resulta a minha tese de mestrado e o meu livro, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso trazer isso para o microciclo semanal. E a coisa não é muito difícil, é só copiar o que já existe. Portanto, o que a gente verificou é que um jogador, ou um treinador, mais concretamente, quando sofre 2 golos num pontapé de canto, por hipótese no jogo, o que é que vai fazer durante essa semana? Vai tentar marcar cantos, neste caso, se sofreu contra, não é? Para tentar posicionar os jogadores e arranjar uma solução para, tu vais ao primeiro posto ou vais ao segundo, agora, normalmente, portanto, treinar a tomar decisão em treino. Pronto, foi isso que a gente treinou. Uma coisa tão básica e tão simples quanto isso é, se eu falhei num penalti, ou se o meu árbitro assistente falhou num fora de jogo, porque é que eu não vou para o microciclo semanal, para um treino e ponho malta a treinar bolas de uma determinada maneira, a correr para a esquerda e para a direita, e ponho o árbitro assistente que falhou no fora de jogo a treinar os fora de jogo. E quando a gente começou a fazer, e hoje em dia isto faz parte dos treinos do futebol profissional a nível mundial, inclusivamente, é normalmente em todos os centros de treinos, e neste caso concreto em Portugal, às quintas-feiras, o que a gente faz, ou que os árbitros fazem neste momento, é treino da tomada de decisão. Portanto, recriam situações que ocorreram no fim de semana. Como não temos jogadores, fazemos isto com os árbitros, uns a fazer de jogadores, e pomos a malta equipada a correr à linha com a banderola, o árbitro com o apito, a recriar situações que o árbitro não sabe o que é que vai acontecer, para tomar decisões, e filmamos normalmente. Para quê? Para depois tentar perceber, e com a grande vantagem que é, se errares ali, os próprios árbitros que estão a fazer de jogadores vão dizer, olha, que eu mandei-me para o chão, ninguém me tocou. Portanto, enquanto no jogo toda a gente vai enganar e vai tentar te enganar, ninguém vai te dizer, olha, ninguém me tocou em mim ou tocou. E portanto o que nós começámos a fazer foi exatamente esse tipo de treino de tomar decisão. E fomos um bocadinho mais além. Eu estou a entrar numa parte muito técnica, que é, quando eu começámos a fazer esse tipo de trabalho, e uma das coisas que me incomodava no bom sentido da palavra, incomodar no sentido de que há coisas que têm que mudar. Porque é que tu vens para o treino de meias e de ténis, tu no dia de jogo corres de chuteiras e com meias cá para cima? Onde é que está o teu apito? Onde é que está todo o equipamento que tu tens? Portanto, vamos recriar uma coisa básica, é agarrar na competição, ver o que acontece na competição e trazer tudo o que tu puderes trazer da competição para o treino. Ponto final, parágrafo. No fundo, não é preciso ir aos livros e inventar exercícios. É olhar para o jogo, seja ele qual for, os treinadores também fazem isso. É, eu próprio vou recriar os meus exercícios com base naquilo que acontece no jogo. E começou-se a fazer isso. E, portanto, aqui melhorámos muito exatamente o treino da tomada de decisão, começámos a percorrer os mesmos passos. Eu que cheguei a treinar em campos de rugby, por exemplo, como é que eu mentalmente consigo pôr na minha cabeça as linhas, eu tenho que ter exatamente os mesmos contextos, até para treinar a parte mental. E isto depois implica na segunda fase, que hoje em dia já se liga, mas ainda não se liga, muito importante, que é, eu tenho que treinar o corre para a esquerda e para a direita, os deslocamentos e pôr as frequências cardíacas. Mais importante é percebermos que o cérebro não é um músculo, mas deve ser treinado exatamente como se fosse um músculo. Se eu faço repetições para aumentar um bíceps, não interessa como, ok, porque é que eu não vou fazer repetições durante o microciclo semanal para treinar o cérebro? E nós temos que treinar a parte mental. E a parte mental entra exatamente nisso. Treinar nos mesmos espaços físicos, com os equipamentos parecidos ou iguais, recriar o máximo possível. Eu não consigo trazer a pressão do jogo para o treino, não consigo trazer o público para as bancadas, para criar, mas posso me aproximar. E o treino da tomada de decisão nos últimos 20 anos evoluiu muito, exatamente. Eu não descobri nada, eu limitei-me a procurar naquilo que já se ia fazendo aqui e acolá, e sobretudo a trazer, e o livro resulta no quê? Numa bateria, na altura de 20 exercícios. Claro que há mais de 20, há 100, há 200. É um livro em que eu proponho 20 exercícios para, vamos durante a semana treinar a tomada de decisão, que isso é o mais relevante e importante. A decisão é uma das variáveis-chave que influenciam toda a nossa vida enquanto seres humanos. E no mundo do coaching explora-se muito o que é que influencia a tomada da decisão, não é? E existem muitas coisas, e se nós nos concentrarmos em duas delas, o que influencia são as duas forças que influenciam o processo de tomada de decisão. Uma no curto prazo e outra no longo prazo. No curto prazo é o estado emocional da pessoa. Ou seja, se nós aprendermos a condicionar o nosso estado emocional de forma contínua, nós religamos o nosso cérebro no curto prazo. E no longo prazo é aquilo que no coaching se chama o modelo do mundo. Ou seja, se nós conseguirmos perceber o que é que influencia no longo prazo o processo de tomada de decisão, as crenças, os valores, a qualidade das perguntas que nós fazemos. Então estas duas variáveis-chave, estado emocional e modelo do mundo, são essenciais, porque é isto que tudo influencia o processo de tomada de decisão. Como é que o árbitro
ou se existe, existe alguma forma do árbitro se treinar em termos de gestão emocional? Claro que sim. Existe isso, fala-nos um bocadinho disso. Sim, pronto, uma vez mais, eu sinto um pouco confortável para falar de mim nestas circunstâncias, porque dá a ideia que eu fui pioneiro ou descobri aqui alguma coisa, mas acabei por ser. Uma das coisas que aconteceu foi que, a dado momento, nós não trabalhámos essa parte mental. Ou seja, não tínhamos aqui um processo de conseguir resolver exatamente estados emocionais e como a parte mental poderia influenciar a tomada de decisão. Nós tínhamos uma pessoa que começou a trabalhar connosco, que fez um trabalho muito giro, também para a tese, não sei se de mestrado ou doutoramento dele, chamado João Nuno Pacheco, psicólogo. Foi até jogador de futebol, até aos júniores, e a um patamar elevado, um dos clubes grandes, e depois dedicou-se à parte do estudo, começou exatamente a trabalhar esse aspecto. E só posso estar aqui a dar alguns exemplos como é que eu consigo influenciar, em termos mentais, aquilo que é exatamente isso que acabaste agora de dizer, que tem muito a ver com eu próprio, que é, independente do contexto e da tomada de decisão que eu tenho, como é que eu posso estar mais disponível para essa tomada de decisão e fazê-lo da melhor maneira possível. E o trabalho que nós fomos fazer, até fizemos com 2 grupos distintos e depois fizemos a comparação entre um grupo que basicamente tinha só informação teórica e um grupo que tinha exatamente, que fazia coisas na prática. Porque quando falamos da parte da psicologia, vamos dizer a parte de psicologia como uma coisa assim abrangente para a parte do comportamental e a parte mental. É sempre aquela coisa que as pessoas pensam, não, ok, vais para o jogo e eu tenho que ser bom, eu tenho que estar concentrado, focado. Não, há técnicas. As pessoas às vezes não se apercebem disso. Há técnicas práticas e palpáveis que nós trabalhamos para treinar exatamente o meu cérebro. Eu vou dar aqui 2 exemplos que são importantes. Tem a ver com a visualização, tem a ver com a imagética, tem a ver com as âncoras, que as pessoas às vezes não conseguem perceber como é que eu consigo efetivamente influenciar. Se tu pedires a um condutor de rally ou de Fórmula 1, se fores ver a parte como ele se prepara muitas vezes para uma prova, tu vês que ele de repente senta-se numa cadeira, fecha os olhos e está a meter as mudanças, as automáticas ou de caixa, e está a ver a curva à esquerda, à direita, ou seja, o que é que ele está a fazer? Está a visualizar todo o percurso que ele já conhece que vai fazer e está-se a imaginar a fazer todas o método à esquerda. Eu conduzo carros, mas não tenho conhecimento, portanto ele no fundo está a visualizar tudo aquilo que vai acontecer. Está no fundo a fazer uma previsão daquilo que vai acontecer. Está a programar o cérebro, a direcionar o cérebro. O que é que eu comecei a fazer em termos, para irmos para o terreno? O que é que eu comecei a fazer? Eu vou dar este exemplo. Eu tinha alguma dificuldade, eu sempre gostei de deixar jogar e privilegiar o contacto físico, até chamavam que eu era um árbitro à inglesa, e cartões amarelos era muito pouco. E uma das coisas que acontecia era, como o meu cérebro não estava programado para marcar faltas, digamos assim, e para mostrar cartões amarelos, aconteceu por 2 ou 3 vezes que havia uma falta, eu marcava a falta, até era uma falta para cartão amarelo, e como eu não estava programado para muitas vezes, para a parte disciplinar, eu muitas vezes perdia, e não havia VARs, não havia intercomunicadores, não havia absolutamente nada, estava sozinho perfeitamente no campo de tomar decisão. Portanto, eu de repente perdi ao jogador a quem tinha que mostrar o cartão amarelo. Porquê? Porque aquela coisa que fez falta e olhares para o número do jogador, claro que nas equipas grandes tu conheces e identificas logo pela cara, pelo rosto, mas numa equipa que não conheces, tu depois da falta, porque os jogadores depois misturam-se, né? Tu tens que identificar logo o jogador para depois, nem que seja passado 5 ou 10 segundos, e mostrar o cartão amarelo. E uma das coisas importantes é veres o número do jogador, que essa é que é a forma que podes identificar, porque senão perdes o jogador. E aconteceu por 2 ou 3 vezes, marcar a falta, apitar, reprogramar que é para cartão amarelo, e de repente os jogadores vêm por chat e por fora, a dado momento eu já não sabia quem tinha sido o jogador e falhei em 2 ou 3 situações. Então o que é que eu fazia? Uma coisa muito simples, sentava no meu sofá com o João Nuno Pacheco, que depois contratei para trabalhar comigo e paguei do meu bolso. É bom que a gente perceba isso, que é um contexto que não faz sentido no futebol profissional. A estrutura deve fazer com que isso aconteça de forma natural. Eu sentava no sofá, depois fazer toda aquela parte que é fundamental, tu sabes isso melhor do que ninguém, que é contração, descontração, relaxação, e trabalhar a respiração para estar tranquilo comigo próprio, ok? E com os olhos fechados, ele punha-me exatamente, agora estás num campo que conhecias qualquer, ele dizia mesmo, Belenenses Benfica, Estado do Restelo, estás a ver, que é para tu começares logo a imaginar aquilo que existe na realidade. E agora tens o jogador número 7 que vai a correr na direção da área e vem o número 9 e ele colocava mesmo, vem por trás e puxa-lhe a camisola, agarra. E o que acontece com os jogadores? Onde é que eles têm os números identificados? Na camisola, nas costas e no calção do lado direito. Quer dizer que ou ele está mais de costas ou está mais de frente, para tu perceberes claramente que ou olhas para as costas ou olhas para a camisola, e exatamente por causa dessa questão de perderes o número. E portanto ele criava uma situação em que eu estava a visualizar e de repente ele vai de costas e o número 9 agarrou e puxou a camisola. Como ele está de costas para ti, marcaste a falta, olha já para a camisola. E quer dizer que eu ia treinando este processo que era falta,
é para cartão, camisola. Falta é para cartão, calção. Ou seja, e ele ia colocando situações em que obrigava o meu cérebro a fazer exatamente este processo. E deu tanto treinar este processo que é falta, quando é para cartão, camisola ou calção, quando tu chegas, porque depois quando estás no jogo, sai o automatismo, não estás lá a pensar, falta, agora é para cartão. É imediato. Quer dizer, portanto, tem sido automaticamente. E deu tanto treinar mentalmente esta visualização que era falta, cartão, calção ou camisola, que a dado momento, quando eu já estava no jogo, mesmo que em situações que não eram para cartão amarelo, quando eu marcava falta, o meu primeiro foco era olhar para a camisola ou para o cartão para ter a certeza que aquilo era o número. Depois eles baralhavam e já sabia que era o número 8. E portanto, aqui está um exemplo prático de tanto treinar todos os dias, não era todos os dias, mas no caso concreto fazia 2 vezes por semana, este tipo de trabalho que tu conseguias exatamente depois não falhares. É este tipo de trabalho que muitas vezes te ajuda. Foi visível a tua melhoria? Foi, claramente. Nunca mais depois tive problemas em identificar os jogadores. Podia errar porque era para cartão, não era para cartão. Isso era outra coisa. Certo. Agora, este tipo de trabalho projetou-me exatamente para isso. E depois tem outra história que eu acho que é importante contar aqui, mesmo que a gente sabe que temos sempre urgência do tempo. Tranquilo. Tem muito a ver exatamente com esta questão, que é outra parte mental extremamente importante que as pessoas, claro, tens que acreditar neste processo. Toda a gente sabe, eu por acaso fui columbófilo quando era puto, quando era mais novo, o meu pai influenciou-me nisso, tínhamos pombos, vivia em Lisboa, naqueles quintais, aquelas coisas. E uma das coisas que a gente fazia era, chegava ao pé dos pombos, com milho, com a ração, e mandava o milho para o chão e assobiava, um determinado assobio. Os pombos ao princípio não percebiam nada daquilo que eu estava a fazer, mas de tantas vezes eu chegar lá, mandar milho e assobiar aquele tipo de assobio, os pombos a dado momento associavam assobio, comida. Não é? O Pavlov explica muito bem isso que eu reflexo exatamente. Pronto. O que é que acontece? A dado momento eu chegava lá, assobiava e os pombos vinham todos para cima de mim, mesmo que eu não levasse comida, porque os pombos sabiam que à partida ia haver ali comida. O nosso cérebro funciona muito assim. Dentro desse tipo de trabalho mais técnico que eu fazia, eu estava sentado, relaxado no meu sofá, depois fazer respirações, etc. O que é que o João Nuno Pacheco fazia comigo? Era conduzir-me por uma viagem em que ele sabia tudo aquilo que eu gostava. Por isso é que ele me conhecia. Ele sabe que eu gostava. Então agora estás na praia. Olha o sol, olha as nuvens. Acho que toda a gente gosta disto, né? Praia, calor. Agora estás com uma pessoa que tu gostas muito, não sei o quê. Pensava nessa pessoa. Ela agora está a falar contigo. Olha para o mar, cá está calmo. Quer dizer que ele conduzia-me numa viagem mental de prazer, de coisas que me davam prazer. Isso. Qual é a resposta do nosso corpo? Por isso é que a gente diz que tudo é química. Quando tu tens fome, o que é a fome? É uma substância química que tu libertas no teu corpo, chamada grelina, okay, que te diz que estás fome. Depois começas a comer. A dado momento, quando começas a ficar saciado, há uma substância química chamada leptina que te diz, chega. Se eu agora agarrar aqui numa faca para te dar uma facada, uma paulada, tu estás aí calmo, se calhar a 70, 80 frequência cardíaca, o que é que vai acontecer? Dás um pulo dali para ali, fuga e evasão, para não seres agredido. Sistema nervoso simpático aqui. Funciona aquilo. O que é que aconteceu? Uma série de processos que têm a ver com uma substância química que tu libertas no teu corpo quando estás... Cortisol, adrenalina, etc. por fora. Quando estás em situações sexuais, de prazer, por aí fora, substâncias como a dopamina, etc. por aí fora. Quando tu estás em prazer, em situações que dão prazer... Serotonina. Exatamente, que é a substância química mais importante. Quando as pessoas estão com stress, ansiedade, depressão e vão ao médico buscar os ansiolíticos, o que é que eles dão? Dão uma composição química num comprimido que normalmente tem um aminoácido específico que é precursor da serotonina, ou tem a própria serotonina, que no fundo é para tu, de alguma maneira, conseguires induzir uma substância química, neste caso, através de um químico, que para te dar, que é aquilo que controla o stress, a ansiedade, a depressão, o sono. Portanto, a serotonina tem diversas funções. E o aminoácido é o triptofano, que é muito conhecido, obviamente. Quando tu estás numa situação de prazer, a ser conduzido na praia, etc. por fora, tu no fundo estás a produzir uma grande quantidade de substâncias químicas, onde delas a serotonina, que te vão dar exatamente isso, calma, tranquilidade, relaxação, etc, etc. Como é que tu podes treinar isto? É ele estar-te a fazer essa condução e teres uma âncora. E a minha âncora era um bom polegar direito. Já dei várias entrevistas sobre isto e por uma vez ter acontecido num jogo, foi curiosamente já da Luz Benfica Belenenses, em que eu estava exatamente com a minha âncora, em que eu estou a fazer o percurso, quer dizer que o meu cérebro, e agora voltando ao pombo, está a associar situações que são de prazer à minha âncora, que é o meu polegar. E estás a ativar o processo bioquímico. Exatamente. Quando tu estás numa situação de stress e depressão e que estão-te a chatear, fiz que me aconteceu, mal está a chatear, falta um penal, já não me recordo que assim qualquer, e a dado momento eu precisava de quase que esquecer aquele momento, não é esquecer, mas passar por... Ou seja, eu precisava de criar uma tranquilidade interna, e aquilo que eu fazia era agarrar nesta minha âncora. E só de agarrar esta minha âncora,
exatamente, eu baixava os níveis de stress e ansiedade, focava-me no jogo e sentia prazer. Era uma coisa... Porquê? Porque eu treinei sistematicamente esta minha âncora. Isso. E eu tenho um jogo em que a malta está ali toda à minha volta e eu não devia ter feito, mas saio do grupo, do granel de jogadores, dou uma volta quase ali, tipo à volta a mim próprio, ninguém se apercebeu que eu estava com a âncora, e dou um sorriso e estou a relaxar porque criei tranquilidade, porque isto não pode influenciar o resto da tomada de decisão. Ou seja, alteras o estado emocional. Exatamente. Que vai influenciar o processo de tomada de decisão. Claramente. Num curto prazo. Porque para o árbitro o mais importante, e a pior coisa que pode acontecer a um árbitro é, eu tomei uma decisão, por alguma razão tem sinais externos que errei, público, não sei, aos gritos por fora, e a partir do momento que a malta diz, o árbitro agora começou, os erros dele é para compensar, não é para compensar. Ele foi agarrado ao passado. Passado foi há 10 minutos atrás. Ancorou-se àquele momento. Ancorou-se àquele momento, e aquilo agora faz com que ele nem consiga ver o que está para a frente. Então vai erros em cima de erros. E o ideal é, como é que eu vou daqui para a frente acertar em tudo, estancando o que está para trás. E estas âncoras ajudam. Sim. E quando eles viram a fazer isto na televisão, já para terminar, quando viram a fazer isto na televisão, alguém disse, alguma coisa se passa que não está bem. E o João Pacheco até foi depois à televisão explicar exatamente este processo. Isto para dizer, e termino esta parte com isto, para dizer que há muito trabalho pode ser feito, que a gente diz que é na área eu vou dizer da área da psicologia, chama-lhe o que quiserem, na área comportamental, que são trabalhos técnicos, visualização imagética, a gente fazia trabalhos como olhar para um interruptor. Isto é fundamental para um árbitro, olhar para um interruptor. E tentar fazer o foco zoom, aproximar-me do interruptor, tentando abstrair-me do que está fora. E depois, de repente, puxar outra vez para trás, não para o interruptor, e perceber que tu estás a meter o dedo no nariz e que ele está ali a tocar. Ou seja, este tipo de trabalho é fundamental. Porque tu tens de focar nos pés, porque é ali que vai haver a falta, mas ao mesmo tempo convém, se calhar, às vezes desfocar-te para veres os pés, mas ao mesmo tempo estás a ver em cima, porque ele pode dar uma cotovelada. Este tipo de trabalho treina-se. É trabalhar a acuidade sensorial. Isto trabalha-se todos os dias. E a questão que se coloca é que, na maior parte dos casos, na arbitragem, hoje em dia, trabalha-se bem a parte física, isto está fortíssimo, trabalha-se muito bem a parte da tomada de decisão, sob o ponto de vista destes treinos à quinta-feira, trabalha-se bem a parte da videoarbitragem, parte mais técnica, ideias de jogo, etc. por aí fora, mas as outras, como costumamos dizer, ciências, as outras componentes, trabalha-se muito pouco ou nada. E é aqui que falha claramente naquilo que muitas vezes depois tem influência naquilo que é uma boa ou má arbitragem. Então às vezes tens árbitros que arbitraram, não tens erros, o gajo acertou no penal, ou ele e o VAR, acertou no penal, o jogo para fora, mas o jogo acabou todo com a malta conflituosa e a malta a reclamar. Porquê? Porque ele não soube fazer outra coisa que é muito importante, que é sorrir naquele momento, fazer cara de mau naquele momento, mandar uma pitadela mais forte. Ou seja, aquilo que influencia sobretudo o comportamento dos outros em relação a ti, independentemente de estás a acertar ou estás a errar. E essa parte trabalha-se mal. Mas isto tem a ver com empatia e liderança também. Claro, não claro. É? E tem a ver com a sensação de presença. Quando nós entramos numa sala, claro, tu consegues perceber, esta pessoa tem presença ou esta pessoa não tem presença. Claro. Não é? Claro. Mas isso também se treina. Isto é natural, há coisas que são naturais, há malta que a gente nunca estudaram nada e são os líderes natos, quer dizer, não sabem uma linha de teoria, mas chegam ali e dominam completamente uma sala. Sim. Mas para quem não tem isto tudo, que é normal, as pessoas não terem, isto treina-se. E o problema está exatamente nisso. Neste caso estamos a falar de arbitragem, mas podias levar isso para onde quisesses, para uma empresa, etc. E isto pode ser treinado. Uma empresa, para uma família, num relacionamento amoroso. E as pessoas, hoje em dia, eu acho que ou têm ou não têm, como a gente costuma dizer, e não estão muito focadas, muito preocupadas, quer dizer, já vai haver essa preocupação em treinar exatamente isso. A própria pessoa assumir que eu tenho estas lacunas, eu preciso treinar isto. Mas isso tem a ver com a variável-chave de sucesso na vida, que se chama autorresponsabilidade. Claro. Né? Que é a capacidade de olharmos para dentro e fazermos as mudanças, claro, a partir de dentro para fora. Identificar o que é que está bem e está mal e o que é que podemos, exatamente. E tem que partir de ti, porque se não partir de ti, como todos os processos, não vais lá. Não vais lá. Exato. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Eu sou um aventureiro por natureza. Adoro participar em aventuras desde criança. E participei numa aventura em janeiro de 2019, na Polónia, em que subi montanhas em exposição ao frio, apenas em calções, em tronco nu, meditei em cima do gelo, utilizei técnicas de respiração e mergulhei o corpo em água gelada. E isto mudou completamente a forma como eu via a vida. Cheguei a Portugal e continuei a praticar. E surpresa, várias pessoas começaram a pedir-me ajuda neste sentido, para alterarem a sua visão da sua vida. E eu decidi criar a Soul. A Soul Diving to a New Dimension. É uma marca cujo objetivo é ajudar as pessoas no seu dia-a-dia
após o seu treino, a melhorarem a sua performance, a reduzirem os índices de inflamação, a libertarem todas as endorfinas necessárias para se sentirem mais focadas, mais em paz, mais alegres, mais felizes, a trabalharem o seu mindset e o seu compromisso com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma. A Soul é muito mais do que uma banheira portátil de água gelada. É um mergulho numa nova dimensão. E estamos cá para te ajudar a dar esse mergulho. Qual é que... Com certeza tu tiveste várias situações muito desafiantes de resolver durante uns jogos. Relata aqui uma das situações que tu tiveste que foi mais desafiante para ti e porquê? Porquê é que isso aconteceu? Ao contrário do que às vezes, porque essa também é uma pergunta que me fazem, que é, não foi o meu maior desafio, não foi resolver um penalti, um fora de jogo, uma questão de uma agressão, porque isso fazia parte da arbitragem. Umas vezes acertei, outras vezes, felizmente menos vezes, não acertei, e os desafios foram lançados aí, pronto, eram os desafios normais de quem tem que tomar decisão, liderar, calmar, tranquilizar, resolver, explicar o que quer que seja. O meu maior desafio dentro desse âmbito foi até de uma influência pessoal dentro do jogo. Tu, quando vais para um jogo, por isso é que os clubes hoje em dia profissionais trabalham muito bem nesse aspecto, que os seus jogadores nem a eletricidade pagam. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou explicar. Eles pagam, obviamente, mas eles não têm que estar preocupados que neste momento têm que ir para as finanças para uma fila, ou têm que, hoje em dia, a maior parte das coisas já se faz online, portanto eles não têm que estar preocupados com isso. E os clubes hoje em dia ajudam os jogadores para que situações da vida deles sejam claramente resolvidas, para que a pessoa tenha uma estabilidade tal que é quando entras no treino só estás focado no treino. A vida corre tão bem que tu só podes estar focado no treino. Quer dizer que se trouxeres uma mochila qualquer menos boa, menos positiva de um problema, já basta aquelas coisas que acontecem, doenças na família, mortes, divórcios, separações, relações amorosas que não correm bem, o que é que seja, se levas isso para dentro de campo, à partida, há malta que reage bem e até na adversidade consegue, mas a maior parte das pessoas deixam-se influenciar por isso e o rendimento não é o mesmo. Então, o que eu quero dizer com isto é que o mais importante para mim era, quando ia para dentro de campo, ter a minha vida pessoal, tudo o resto, estar o mais bem resolvido possível para que eu estivesse focado e concentrado. E o meu maior desafio foi a morte do meu pai, portanto faleceu no dia 1 de janeiro de 2008, que é uma data ainda por cima um bocadinho complicada, vítima de cancro, sabemos que é uma doença complicada, foram 7 anos de luta, e o meu presidente do Conselho de Arbitragem na altura, que era o Vítor Pereira, foi ao funeral e a questão que colocou, o funeral foi dia 3, se não tenho erro, foi Pedro, faz o descanso que quiseres a fazer, quando é que queres voltar? Diz-me, que é para depois voltar à tua nomeação, portanto estás tranquilo. Eu disse, não, eu quero voltar o mais depressa possível, se for possível já daqui a 3 dias, que era fim de semana, e evitar-se da Liga nesse fim de semana. E eu disse, pá, de certeza? Não, de certeza. E realmente assim foi, fui fazer o Vitória de Setúbal Sporting para a Taça da Liga, no Bonfim, e o meu maior desafio foi, eu durante todo o jogo, e o jogo até correu bem, felizmente, mas durante todo o jogo, eu não me conseguia abstrair que tinha perdido o meu pai. Portanto, eu não consegui, ou seja, em cada decisão que eu tomava, em cada momento, o meu pai era uma pessoa apaixonada pelo futebol, e eu estava no contexto do futebol, e eu não consegui passar por cima disso. O jogo correu bem, mas eu senti claramente que poderia estar muito mais perto do erro, porque o meu foco estava a ver imagens do funeral, da morte, aquelas coisas todas que tinham acontecido. E, portanto, esse foi um dos meus maiores desafios. Outro desafio também dentro deste género, complicado, e que nos acontece muito no final da carreira, que tem a ver com as lesões, a dado momento tu já não fazes o microciclo semanal a treinar, fazes o microciclo semanal a recuperar da lesão que tiveste e a tentar ir para o jogo e ver se a lesão não aparece. E a dado momento eu fiz um jogo em Alvalade, que foi o Sporting Académica de Coimbra. Curiosamente, penso que até foi o Académico que foi ganhar Alvalade 2-1, eu acho que era o André Vilas Boas, o treinador da Académica de Coimbra. Portanto, em que eu faço uma ruptura muscular, eu conhecia o meu corpo, e percebi claramente que não era mialgia de esforço, era mesmo ruptura muscular, na zona, pensava que já foi na zona do solear, portanto aqui a nível da perna, e eu senti claramente que tinha rasgado. E a questão que se coloca era, como é que tu agora vais fazer? Foi logo no primeiro minuto ou segundo minuto, como é que vais fazer 90 minutos, ou és substituído, que era algo impensável para uma pessoa, um árbitro, ser substituído, ainda por cima num jogo de mediativo, todos os jogos são importantes, mas quando estás a arbitrar o Benfica ou o Porto Sport, há mais foco, há mais luz. E então eu tive que fazer ali uma gestão meio coxo, meio assim, pela zona central, a correr menos. Eu era um árbitro muito físico, eu gostava era de correr, e essa era a minha forma de arbitrar, era estar em cima das coisas.
E isso foi mais um jogo em que eu tive 90 minutos focados na zona da lesão e muito pouco focado, ao menos focado no jogo. E portanto os meus desafios maiores foi gerir esta questão da lesão e depois, no final da carreira, a aparecer mais lesões, e foi esta questão pessoal que eu tive, mais do que propriamente o penalti ou fora de jogo ou situações dessas. Como é que tu geriste, porque é preciso uma grande gestão emocional, a tua vida pessoal, familiar, com a tua carreira? Consegues gerir, mas tens que fazer, isto não é novidade, tens que abdicar de coisas, não há outra hipótese, não vale a pena, quer dizer, se tu queres te dedicar, quer ao nível de treino, quer ao nível dos estágios, depois para nós competição são os jogos, e ainda por cima eu apanhei aquela fase em que começou a aumentar claramente o número de jogos, não é? Antes era ao fim de semana, depois deixou de ser ao fim de semana, com as taças da Liga, as taças de Portugal, quer dizer, começou a haver muitas, e depois com os jogos internacionais, quer dizer, começou a haver solicitações maiores em quantidade. Tu não podes, quer dizer, ir para um jogo no domingo e na sexta ou no sábado ires para a borga ou ires para a discoteca, não podes, claramente não podes, porque isso vai te influenciar negativamente, mesmo que estejas sossegadinho, mesmo que não fumas, que não bebas, não é ambiente que precisas dormir. Nós temos 3 componentes que são fundamentais para tudo, que é o treino, o exercício, vamos chamar assim, todo ele, é a parte da alimentação, da nutrição e a parte do descanso. E o descanso aqui inclui tudo, inclusive o dormir, o sono, etc. E portanto tu a dado momento, se tens, e nós não éramos profissionais, quer dizer, tínhamos vida durante a semana, trabalho normal, não é? Eu era militar, fazia, embora os militares depois muitas vezes estão fora de horas, mas tínhamos aquele horário das 9 às 5, chamamos assim, e depois os treinos, tudo depois ao fim de semana, que é quando as pessoas juntam os amigos, vamos à casa daquele ou daquele outro, ou vamos para uma discoteca, ou vamos para um jantar, tu não podes ir. Tu claramente não podes ir, porque se começas a fazer isso, podes ir numa festa de anos do tio ou da tia, de uma pessoa muito especial, mas não o podes fazer sistematicamente. E como é que era gerir isso? Não, gerir isso em termos pessoais é fácil, para mim era fácil. O difícil era que as pessoas que faziam parte do meu núcleo familiar, neste caso eu era casado, com alguém que até era do futebol, a minha ex-mulher ainda hoje é preparadora física dos árbitros de futebol, e portanto e na altura até estava com o futebol profissional, ela, mesmo percebendo o contexto, mesmo estando dentro desta lógica, não é fácil, porque repara uma coisa, Benfica, já nem vou falar dos Benfica Sporting, que isso aí, pronto, ou Sporting, portanto, estou a falar até dos jogos de fim de semana com algum mediatismo, nem que seja o Benfica a jogar com outro clube qualquer. Quando tu vais fazer esse jogo, e por exemplo o jogo é no sábado à noite, tu não podes combinar um passeio no domingo. Olha, domingo vamos dar uma voltinha, eu moro em Mafra, vamos dar uma voltinha à Ericeira com a filha, não sei o que para fora. Eu fui pai em 2004, portanto, vamos dar ali um passeio. Não posso combinar isso. Porque se o jogo correr bem, vamos. Mas se não correr bem, eu não me vou expor. Não é uma questão de medo, não é ter medo de nada ninguém. Eu não vou expor. Já tiveste situações desagradáveis? Poucas porque eu protegia. Se vais fazer, eu vou-te dar um exemplo. Nós na altura levávamos o nosso próprio carro. Depois a partir de 2007, é que à medida que a Liga foi-se profissionalizando, começou a haver uma empresa com um condutor que nos começou a ir buscar a casa, e portanto foram pequenos avanços que a arbitragem foi feita, porque não fazia sentido ires a conduzir, levares o teu carro, e portanto se tiveres alguém que te conduz e te leva um carro que nem sequer é teu, muito melhor, e foi isso que começou a acontecer. Mas até lá éramos nós que levávamos. Isto para dizer o quê? Para dizer que se eu, e mesmo nessa fase em que já tinha o condutor a levar-nos, eu olhava para o depósito do gasóleo e dizia assim, eu agora vou ter o Benfica ou o Sporting no sábado e depois vou precisar durante a semana fazer o meu trabalho. Vou já encher o depósito. Porque eu não posso, depois no domingo ou na segunda-feira, se correr mal, estar parado numa estação de serviço. Porque numa estação de serviço as pessoas vão te identificar. E se correu mal, a favor ou contra o Benfica ou o Porto ou o Sporting, ela já vai te chatear a cabeça. Portanto, tu vais potenciar, quer dizer, se não apareceres na estação de serviço, é menos um sítio onde vais ter problemas. Não vou, se calhar até gostava, e fazíamos, e gostava de jantar 1 ou 2 vezes com a família, na altura com a minha mulher e com a minha filha, 1 ou 2 vezes por semana. Se correr mal eu não vou para um restaurante, esta semana não vou a um restaurante, inclusive ir buscar a miúda ao infantário ou levá-la, na altura que ela, eu terminei em 2010, quer dizer que a minha filha nasceu em 2004, tinha 6 anos, até 6 anos, se corresse mal eu já não ia buscá-la ao infantário ou levar, fazíamos ali uma gestão. Era a minha mulher na altura que ia fazer isso, depois noutra semana eu compensaria. Portanto, e como eu fui fazendo sempre essa gestão, não é uma questão de medo, é uma questão de evitar o conflito, de alguma maneira, eu penso que sim, acho que é um ato de inteligência, eu de alguma maneira evitei situações que podia ter tido. Portanto, tive muito raramente, muito poucas vezes, tive situações como essa. Mas é aqui que está esta ginástica, só que isso depois paga-se um preço. Os amigos afastam-se, porque obviamente se tu não vais jantar, não vais almoçar, não tens tantos amigos. E depois é relembrar que os árbitros, quando eu terminei em 2010,
Por exemplo, nós éramos 5 dos 22 árbitros profissionais, profissionais não, de futebol profissional, que são coisas diferentes, nós éramos 5 árbitros do Distrito de Lisboa. De nós, os 5 de Lisboa, éramos todos divorciados. O Eduardo Gomes era divorciado, o Pedro Prensa era divorciado, eu era divorciado. Eu acho que o Miguel depois divorciou-se. Ou seja, acho que só o João Capela, na altura, que já era da nossa geração, é que era casado e manteve-se casado. Ou seja, porquê é que isto acontece? Porque, obviamente, depois as relações pessoais, neste caso amorosas, sentimentais, acabam por se refletir, porque isto depois é difícil, isto depois é desgastante. Eu vi de um jogo internacional, na altura como quarto árbitro, e ir a fazer, portanto, o jogo foi uma quarta-feira, até foi Taça UEFA, que era assim que se chamava. E na terça-feira, quando estou a ir fomos para o Chipre, se não estou em erro, quando estou a receber uma chamada, fui nomeado para um Benfica Sporting, um sábado, automaticamente da comunicação social, queria saber como é que preparo, não é? Vai para aí fora. Já estás fora terça, quarta e quinta, e regressas na quinta e telefonas para a tua mulher a dizer, olha, eu vou chegar ao aeroporto, tenho não sei o que à minha espera, jornal deste, não sei o quê, vou para casa, vou levá-los para casa, porque eles querem ver a minha sala de troféus, que eu tinha uma sala de troféus, e para aí fora. Pá, isto é desgastante, quer dizer, tiveste 3 dias fora, chegas, em vez de estás com a tua mulher, ainda trazes malta para dentro do teu espaço. Então a gente fazia isso, podia não o fazer, podia dar uma entrevista na rua, mas portanto, e como é que isso se lida, como é que se gera? E praticamente entras em modo automático para o jogo que é no sábado, chegas na quinta, no sábado, não dás tempo à tua família. E como é que geres isso? Portanto, não é fácil. E isto requer exatamente sacrifício, mas requer uma coisa muito simples, que é o que é que a gente faz todos os dias? Escolhas. E tu tens é que fazer escolhas daquilo que pensas que poderá ser o melhor. E tu arrependeste de alguma escolha que fizeste aí? Não me arrependo de nenhuma escolha. Se me disseres assim, cometi erros, que obviamente se voltasse atrás diria, agora se era penalti e não marcaste, se voltasse atrás agora marcava. Mas ao mesmo tempo eu pergunto, e se eu tivesse acertado essa decisão, não tivesse cometido esse erro, não tivesse passado por aquele sofrimento, por aquele momento difícil, eu seria a pessoa que sou hoje? Será que esses erros, que não foram cometidos de propósito, obviamente, não te fizeram crescer e chegar a um determinado patamar que estás hoje? E portanto a questão que se coloca aqui é, se eu me fosse arrepender, voltasse atrás e mudasse, eu não sei se estaria aqui hoje, como estamos aqui a falar, e com este grau que eu penso que possa ser de conhecimento ou de experiência, não sei se eu teria. Portanto, é sempre muito, por isso é que eu não gosto muito de olhar, quer dizer, todos nós olhamos para o passado, obviamente que sim, é aquela coisa que eu sei que faz parte dos books e tal, e da internet, não, olha para o presente, assim, mas é mesmo isso. Não há passado, quer dizer, há passado, são memórias, e que ficam, e que te estruturam e chegam ao pô, dizem como é que chegaste aqui, é um facto. Futuro, o futuro é momentos presentes que tu vais fazendo, quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que quando a gente fala mesmo, vive agora, intensamente, é exatamente isso. E o tic-tac é tramado, não é? Eu tenho 59 anos, se viver até aos 90, tenho mais 30 anos de vida, já passei 2/3. E como eu gosto de dormir 8 horas, dessas 30 anos, 10 eu vou passar a dormir. Portanto, por isso é que eu já não gosto de perder tempo, por isso é que eu gosto de gerir muito bem o meu tempo, e por isso é que não vale a pena estares a dizer, o que é que era, o que é que não foi, arrependimentos. Não, olha, tira experiências daí, aprendeste alguma coisa, então agora tenta não os cometeres no momento, e sobretudo naquilo que é o agora, o momento. Isso é que é importante. E para mim o importante é o momento. Muito. Boa. Como é que achas que a arbitragem ela te moldou enquanto pessoa? Olha, eu tive aqui 2 coisas muito fortes na minha vida, que foram 20, em termos do meu dia-a-dia, foram 27 anos de tropa e 20 anos de arbitragem. É um ciclo considerável, não é? Em termos neste caso, da minha existência. Eu acho que a tropa e os valores que adquiridos na vida militar ajudaram muito para a arbitragem, muito. A questão do horário, da disciplina, de algum rigor, da questão da administrar a justiça, disciplina, tomada de decisão, porque esses eram os desafios sistemáticos da vida militar e ajudaram-me sobretudo na arbitragem. Obviamente que depois, na arbitragem, ou tens que liderar, tentares pelo menos tomar decisões, gestão do tempo, gestão dos recursos humanos, dos conflitos, isso obviamente depois também ajuda-me naquilo que é o meu dia-a-dia, no fundo, nas minhas relações pessoais, amorosas, sentimentais, na relação com a minha filha, na relação com a minha família. Ou seja, eu acho que isto é tudo um processo, é um conjunto, é muito difícil dizer, não, ter sido o árbitro é que fez, não, eu acho que é tudo, é o somatório, eu acho que tudo influenciou tudo, e portanto, aquilo que é a minha maneira de ser, a minha maneira de estar e a minha maneira de ver, tem obviamente com as escolhas que eu fiz. Naturalmente que a arbitragem em si e a vida militar também foram, digamos, 2 instituições, 2 processos que claramente têm influência naquilo que é o meu comportamento no dia-a-dia. Tu arbitraste mais de 200 jogos. Sim, em termos da Primeira Liga, Liga 2, Taças de Portugal, etc.
consegues identificar um jogo assim mais marcante que tenha criado aquela sensação de de plenitude? Isto valeu a pena. É lógico que vale a pena, tudo isto vale a pena. O que é que marcou? Claro que isso marca no facto de estás nesse jogo, e obviamente se depois correr bem ainda te marca mais, porque se a coisa correu mal e foi uma má arbitragem, se calhar essa marca também lá fica, mas não foi pelos melhores motivos. Obviamente ter arbitrado uma final no Jamor da Taça de Portugal é um momento marcante, porque é um jogo, toda a gente fala nisso, mas a Taça de Portugal é diferente do contexto, por isso é que chama a Prova Rainha, tem um espírito diferente, tem um ambiente diferente, e portanto ter em 2003 feito a final da Taça de Portugal foi um momento marcante, claramente, até pelos intervenientes. O Mourinho, treinador do Futebol Clube do Porto, num Porto que ganhava tudo e mal, nos anos dourados do Porto, ganha a Liga da Europa e ganha a Liga dos Campeões, e portanto era uma equipa muito forte, com jogadores de grande qualidade, e é um jogo claramente marcante. Ter feito o meu primeiro derby, neste caso o Benfica Sport, foi no Estádio da Luz, época 2005-2006, acaba por ser marcante porque vai-se para um estádio, tem 60 mil pessoas, é o derby eterno, ainda por cima eu nasci em Lisboa, Benfica e Sporting, claramente, a gente sabe isso, até a nível no plano nacional, quanto mais local, e portanto é mais um jogo que marca claramente. Só para dar aqui um exemplo, mas também é a primeira vez que fui ao Estádio Dragão fazer, e já apanhei, eu fiz o Estádio das Antes, fiz o Estádio Dragão, mas em termos de clássico, o meu primeiro clássico foi um Porto Sporting. Obviamente que aqui está outro jogo que marca muito. Depois há jogos que marcam pela importância que tiveram até em termos de parar o país. Eu recordo que em 2005 o Benfica não era campeão há 9 anos, se não estou em erro, e o último jogo do campeonato é o Boa Vista Benfica. Que eu fui ver. Trapatónio, estádio que o Trapatónio ficou 1-1, não foi? Ficou 1-1 e o Benfica precisava de um ponto para ser campeão. E marcou de penalti, não foi? Marcou de penalti, foi o Simão Sabrosa que marcou o penalti, e o Futebol do Porto precisava de ganhar o jogo e o Benfica perder o jogo. O Porto acabou por também facilitar a vida porque em casa empatou com a Académica, e logo automaticamente aí tirou também pressão ao jogo do Benfica, mas o Benfica, dependendo dele, precisava de um ponto. E é um jogo que é marcante porque dá um título, não é? Quer dizer, e é um jogo em que se tu tens o azar de, imaginemos que o Benfica era campeão ou não era campeão à conta de um erro todo cometido. Isto tinha uma repercussão imensa. A maior parte do pessoal sabe que o Benfica foi campeão nesse ano, mas ninguém se lembra de quem foi o árbitro, não é? Mas tenho a certeza absoluta que se fosse campeão ou não fosse campeão com um erro cometido por mim, ninguém se esquecia. Portanto, e esse é um jogo que acaba por ser marcante porque é uma decisão na última jornada. Portanto, é este tipo de jogos que realmente acabaram por ser claramente marcantes. Agora, o primeiro jogo, que queremos que não, esse da manhã, Estrela da Amadora, acaba por ser marcante porque é o jogo em que tu entras e vais perceber claramente se é isto que queres fazer ou não é isto que queres fazer. E tenho uma história lindíssima nesse jogo que me ajudou, e de que maneira para o resto. Eu já tinha 25 anos, eu vim muito tarde para a arbitragem porque não queria ser árbitro, portanto não era esse o meu propósito, já expliquei o motivo porque é que vim, mas portanto já tinha ali um bocadinho mais. Normalmente os árbitros hoje é com 16, 17, 18 anos, portanto o nível de maturidade é totalmente diferente. Quando tens 25, ainda por cima já era militar, já tinha feito a licenciatura, já era oficial do exército, já tens ali um outro background totalmente diferente. E eu quando vou para isso, eu nunca tinha ido à Maia da Maiense Clube, nunca tinha ido ver lá nenhum jogo sequer, nem nada, portanto não conhecia os clubes. Estamos a falar de um jogo de iniciados, como te disse, às 10 da manhã ou às 11, uma coisa assim do género. Pouca gente na bancada, obviamente, só os pais, as famílias, e quando eu fui à linha, fiscal linha, né? Na altura é assim que chamava, e quando eu nunca tinha desfraldado a bandeira, nunca tinha levantado, nunca tenho marcado um fora de jogo, não tinha nada. E quando eu estou a entrar, a gente faz a saudação, aquelas coisas todas, e eu vou para a linha. E fui para a linha exatamente do lado da bancada. Tinha uma bancadazinha que ainda tem hoje. E quando vou para a linha, a desfraldar pela primeira vez uma bandeirola, a ir para a linha pela primeira vez na minha vida, há um senhor, vamos chamar senhor, um gajo, desculpa a minha expressão, sozinho no meio da bancada, começou logo a insultar-me. Oh, meu grande filho, sempre a mesma coisa quando vens para cá, vens sempre para aqui para roubar a gente. Pá, destratou-me e deu a entender a toda a gente que eu era um gajo que já tinha feito não sei quantas vezes o Damaiense, que, né? Pá, destratou-me completamente. E eu pus-me a pensar, este gajo não me conhece, eu nunca vim cá, se fosse o meu 7º ou 8º jogo, eu pensava, porra, deve ser muito a mal, o gajo já me viu 2 ou 3 jogos e... Não, ele nunca tinha visto, eu nunca tinha visto o gajo. Ele nunca me viu arbitrar, neste caso à linha, eu nunca tinha levantado a bandeirola para nada, porque era a minha primeira vez, e eu percebi, espera, isto é o que me vai acontecer em todos os jogos. Portanto, não tem a ver com aquilo que tu estás a produzir, não tem a ver com seres bom, teres má figura, por fora de jogo. Vais sempre lidar com a crítica. Vou sempre lidar com uma crítica que é negativa só por seres árbitro e por teres vestido
aquilo. Quer dizer que se eu não fosse árbitro, não tivesse tirado o curso e fosse ver aquele jogo, eu estava ao lado daquele senhor, por hipótese, na bancada, por alguma razão, e ele não me ia dizer absolutamente nada. Ou seja, só por eu estar a desempenhar um papel de árbitro e vestir uma camisola de árbitro, sem nunca ter levantado a bandeirola, eu já estou a ser destratado. E, portanto, isso deu-me uma preparação para perceber que sempre que houver crítica, mesmo que até tenham razão, porque eu errei num penal fora de jogo, não adianta. Porque acertos ou erros, só o facto de seres árbitro, eles vão-te criticar e vão-te julgar, mesmo que tenhas... Portanto, eu tenho que me focar no processo do treino, naquilo que estou ali a fazer e não naquilo que é o ruído. Controlas. Que é aquilo que eu posso controlar. O ruído eu não posso controlar. E mais, mesmo que eu... Porque a questão é, se errares, é normal que as pessoas façam barulho. Mas mesmo que acertas, vão fazer. Portanto, não vale a pena estares focado, ires para casa, não dormir a noite inteira a pensar, falhei um penal, não adianta, porque isso só te vai massacrar e vai-te fazer perder tempo. Sim. A única coisa que nós conseguimos controlar, na verdade, é o significado que nós atribuímos àquilo que acontece, não àquilo que nos acontece, porque não nos acontece nada, as coisas acontecem. Exatamente. As coisas só têm uma carga emocional mediante o significado que nós atribuímos. Claro. E na verdade é a única coisa que nós controlamos. Isso e o nosso processo emocional. Ou seja, o que nós escolhemos sentir face àquilo que acontece. Significado e o que nós escolhemos sentir. Não controlamos mais nada na vida. É verdade. E se nós conseguirmos focar-nos nestas duas variáveis, nós conseguimos ter uma vida de qualidade. E tu inconscientemente fizeste isso a partir dos 25 anos e já o tinhas feito antes. Mas essa história encaixa aqui que nem uma luva nesta variável-chave de as pessoas querem ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida plena, sentirem-se realizadas. Tudo aquilo em que se focam, que está fora, vai contra todos estes objetivos que as pessoas ambicionam. Não é possível. Tu só consegues sentir plenitude, realização, felicidade, alegria, controlando estas duas variáveis. Significado e processo emocional. Claro. E a tua história encaixa um bocadinho isso. Encaixa muito aqui. Parabéns por isso. Olha, como é que tu vês o futuro da arbitragem? Bem, eu vejo sempre por um lado positivo. E agora vamos encaixar isto, no momento que estamos a fazer isto, não é? Percebemos isso porque o contexto é um contexto muito especial. Hoje é dia 4, não interessa quando depois vai passar, mas é importante dizer isto para as pessoas perceberem a minha resposta. Hoje é dia 4 de fevereiro e nós estamos a 2 semanas de eleições na Federação Portuguesa de Futebol. E o momento é muito marcante porque vai haver aqui uma alteração profunda. Eu acho que o Pedro Proença vai ganhar as eleições para Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e toda a gente sabe quem é o Pedro Proença, foi árbitro internacional, o árbitro que atingiu em termos internacionais o topo de tudo, apitou a final da Liga dos Campeões, apitou a final de um Campeonato da Europa, um feito inédito completamente, e nos últimos anos foi Presidente da Liga, ou seja, saiu da arbitragem para protagonizar, faltava o termo, um outro papel. E neste momento vai passar para a Federação Portuguesa de Futebol para gerir em termos de futebol, não em termos de arbitragem, mas onde também está este nicho da arbitragem. E ele tem um projeto para a arbitragem também, porque tu perguntei em relação à arbitragem. Tem um projeto para a arbitragem, em princípio será o ex-presidente da Associação Portuguesa de Futebol, que é o Luciano Gonçalves, que é candidato e que suponho, neste momento estamos a falar, que também vai ganhar, porque as eleições vota-se para a disciplina e para a justiça, vota-se para o Presidente da Federação e vota-se para a arbitragem, e havendo outras listas concorrentes, embora o Pedro Proença apoie o Luciano Gonçalves, pode não ser o Luciano a ganhar, mas a partir do princípio que vai haver esta conjugação, eu penso que sim, que vai acontecer, a arbitragem tem aqui um plano que é completamente diferenciador, e uma delas é os árbitros serem completamente, e quando dizemos completamente, totalmente profissionais. E isto vai mudar radicalmente aquilo que pode vir a ser o futuro da arbitragem. Ou seja, não estando aqui a perder muito tempo, vamos ter mais árbitros na base, que é muito importante. Nós temos cerca de 4.000 árbitros, é pouco, devíamos ter o dobro. E há aqui um projeto que ele próprio, Pedro Proença, apresenta para a arbitragem, que é triplicar nestes 4, 8, 12 anos, que é o máximo que ele pode fazer de mandatos, triplicar claramente a base, porque se tu tiveres possibilidade de escolher 10 pessoas em 100, é uma coisa. Se puderes escolher 10 pessoas em 1000, não é que a quantidade seja qualidade, a amostra é maior, supostamente a qualidade é melhor. E como ele tem também esse projeto que é
não é formar e dar condições só aos árbitros cá em cima, mas é exatamente cá em baixo de dar. Portanto, dar melhores condições. Se tiveres mais quantidade, mais qualidade, melhor formação, profissionalização no topo, obviamente que, e com isso, com tudo, que possam ser pessoas a ajudar neste processo, eu estou convencido que o futuro da arbitragem, sob o ponto de vista da qualidade humana, em todos os aspectos, seja para a tomada de decisão, parte técnica, seja para a parte humana, vai dar um salto ser melhor. quântico. Eu acho que sim, vai dar claramente. Eu acho que isso é um propósito e vai acontecer. Depois, a arbitragem em termos mundiais está a evoluir sob o ponto de vista tecnológico. Videoarbitragem, por exemplo, mesmo em Portugal, e é bom dizer isso, nós para o ano já vamos ter no Campeonato Português a tecnologia de linha de golo. Ainda agora, neste fim de semana passado, um dos golos do Benfica, que é atribuído, entrou ou não entrou? Temos a ideia que sim, que entrou, mas na realidade não tivemos o relógio com a TLG, com a tecnologia de linha de golo, a mostrar como temos na Liga dos Campeões. Quer dizer que a arbitragem está a evoluir no sinal de que os próprios fora de jogo cada vez já não são só, já começaram a ser semi-automáticos, tivemos isso a partir do Qatar, tivemos agora no Europeu, vamos ter no próximo Mundial, quer dizer que a tecnologia está a entrar na ajuda de tomar decisão. Portanto, a melhoria da tecnologia, que é cada vez mais disponibilizada e disponível para os árbitros, associada a este processo específico de arbitragem em Portugal, que é isso que estamos agora aqui a falar, eu acho que vai dar nesta década, eu gosto de ciclos de 10 anos, daqui a 10 anos eu acho que vamos ter melhores árbitros, quer seja naquilo que eles próprios controlam e dominam, que é a capacidade de serem melhores fisicamente, tecnicamente, tomar a decisão, quer naquilo que é as ajudas tecnológicas. E, portanto, eu vejo um futuro positivo a nível mundial, mas especificamente para a arbitragem portuguesa, porque eu acredito muito naquilo que o Pedro Proença vai fazer, não só por ele, porque ele vai estar preocupado com o futebol, não é especificamente com a arbitragem, mas pelas pessoas que eu sei neste momento, algumas que são tornadas públicas e outras que ainda não, que vão fazer parte deste processo e que vão ajudar claramente a dar este salto qualitativo. Excelente, excelente. Olha, última pergunta, antes de nós passarmos ao desafio final, exatamente. Ao teu mergulho final, se é que aceitas o desafio. Aceito. Conta-me um desafio que tu tenhas tido na vida. Na vida, não é? Na vida, que ao teres superado esse desafio, tu ganhaste sentido para a vida. Prontos, eu agora tenho 59 anos, eu gosto de dizer isso e tornei-me uma pessoa, embora continue a desafiar-me, não é? Noutras áreas, há um bocadinho em off, estava a dizer que agora voltei às corridas e comecei a fazer isso é um desafio, que é não só os treinos, como ir para uma prova, não sei quantas pessoas, e levantaste cedo, e fazer a corrida, e depois quando estás na corrida estás sempre a dar o melhor, e neste caso concreto, eu faço provas de 10 km, são 10 km sempre ali a abrir, a rasgar, e portanto isso também é um desafio novo, podia estar em casa, confortável, fazer o meu treininho básico e não ter este desafio da competição. Mas quando eu era mais jovem, quando tinha ali aquela fase dos 20 anos, é a fase, por mim isso aconteceu comigo, em que tu és imortal. Tu não vais morrer, tu não morres. Tu com 20 anos não morres. Portanto, venha ao que vier. Ainda por cima, fui para a Academia Militar, onde os desafios... É bom relembrar que isto é 1985 e, portanto, não há internet, não há uma série de coisas. Não existem telemóveis. O telemóvel não existe. Portanto, e tu vivias muito daquilo que era o teu mundo, o teu ambiente ali. Ainda assim, vindo de uma família extremamente pobre, em que o que eu tinha tido até aqueles 20 anos era muito pouco. Eu nunca tinha ido ao Algarve. Para nós percebemos que eu, em 85, nunca tinha ido ao Algarve. Não tinha dinheiro, não tinha essa possibilidade. Portanto, o meu mundo era um mundo muito limitado. Nunca tinha ido ao estrangeiro. A Academia Militar, depois, é que me proporcionou uma série de coisas, de viagens, e, portanto, realmente abrir-se uma série de portas. E, portanto, quando eu, de repente, vou para a Academia Militar, começo a poder estudar, fazer a minha licenciatura, ter desafios diversos, conhecer espaços e sítios que nunca tinha conhecido, ir para o estrangeiro, até exercícios contra as forças militares, etc., começam-me a aparecer possibilidades de fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida. E eu desafiei-me a mim próprio porque, de repente, havia ali coisas que eram demasiado radicais. E, portanto, já que a pergunta é o que é que eu fiz de extraordinário ou diferente... Desafio, neste caso, olha, um deles... Eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de alturas. Fui fazer o curso de paraquedismo, portanto eu fui paraquedista. E, portanto, saltar de um avião, e não é saltar de um avião agarrado a alguém, é eu com o meu paraquedas, ok? Fui fazer esse curso em Tancos, e, portanto, foi um grande desafio, porque os primeiros saltos são saltos de paraquedas automático, e, portanto, aquilo desenrola, a fita extratora desenrola e abre automaticamente, parte do princípio que abre, não é? Depois tens o de reserva, e são saltos pequenos, são saltos a 500 e 600 metros de altura. Portanto, na altura até foi no aviocar que a gente saltou, éramos 6 de cada vez, fazíamos esse salto. Isto é um grande desafio. Para quem não gosta de altura, mesmo que gostasse, fazer, ou seja, todo o processo de fazer o curso, fazer a formação e fazer o salto. Outro é, eu aprendi a nadar muito tarde,
porque em Portugal, aliás, uma das queixas que os nossos triatletas fazem é que a corrida, a parte de bicicleta, tudo bem, mas a parte técnica da natação é um problema sempre. Eu estou a passar por isso, sabes porquê? Porque nós aprendemos a nadar. Porque eu vou fazer o Ironman este ano. Pronto, então sabes isso, não é? Vou fazer o Ironman este ano e dos 3, o mais desafiante é a natação. Porque nós aprendemos aos 3, aos 4 anos e adquirimos a parte. Eu vejo a minha filha a nadar, que foi para a natação desde os 3 anos, não é? Tecnicamente ela mete os apoios, mete tudo, os segmentos todos dentro da água, não se vê nada. E eu quando meto, vê-se os salpicos, quer dizer que a minha técnica não é tão apurada. Portanto, são coisas que adquires ou não adquires em jovem. E portanto, eu aprendi a nadar muito tarde, com 13 ou 14 anos. Por acaso até foi em contexto de piscina, e a dado momento o mar para mim era um desafio também, porque não me sentia muito confortável. Depois já comecei-me a sentir, comecei a nadar, mas não era propriamente a pessoa que sentia mais à vontade. E portanto outro grande desafio feito também na Academia Militar foi fazer o curso de mergulho amador. E de repente lá, e as minhas provas de mar foram feitas em Sesimbra, e portanto o mergulho amador na altura, não sei se ainda é assim, não podemos ir abaixo de 30 metros de profundidade por causa da questão da pressão, portanto fazíamos mergulhos a 10, 15 metros, portanto foi outro grande desafio, que era ir na altura até treineira, íamos para uma alto mar e depois fazer alto mar e determinados sítios depois que são giros por causa de haver rocha e tudo mais. Ou seja, estes 2 desafios para mim foram extremos, que é ir lá para cima, saltar de um avião e ir lá para baixo da profundidade e andar para baixo, os extremos. Em que é que isso trouxe sentido à tua vida? Olha, traz porque é o desafio para já, não sei se é medo, se é receio, chama-lhe o nome que quiseres, é pois não gosto de alturas, tenho muito respeito pelo mar, porque até ainda por cima aprendi a nadar muito tarde. Vou exatamente enfrentar estes 2 elementos que é e onde a minha vida está em risco. Repara que isto aqui não é que se a coisa corre mal, morres. Se a coisa corre mal lá em baixo, morres também. Portanto, não é propriamente uma situação de eu vou numa corrida de 10 km e agora vou parar porque estou cansado. Ok, ali não há hipótese. Tens que resolver, se houver uma coisa que corra mal, tens de ter a capacidade de puxar um paraquedas de reserva. Se houver alguma coisa que corra mal debaixo de água, tu não podes vir de 20 metros a 30 logo cá para cima com a pressão. Tens que resolver com a tua parelha, com a tua dupla. Por exemplo, fazíamos aquela coisa de dar ar uns aos outros. Portanto, trocar. Portanto, tens que ter a capacidade de resolver. E isto é que é o desafio, que é teres aqui a tua própria vida em risco, e isso põe-te à tona da pele, como costumo dizer, todos os teus sentidos, não é? Porque é a tua vida que está em risco, e a segurança é das coisas mais relevantes e importantes, a nossa existência, a nossa sobrevivência, e trouxe exatamente essa coisa que é, aliás, mais do que todos os próprios desafios tirados daí, e superares esse desafio, que isso por si só já é enriquecedor, é a atitude de tu saís da tua zona de conforto e dizer assim, eu vou fazer este curso. Portanto, o momento em que tu, é como te inscreves na corrida, ou no Ironman, é aquele momento em que vais à internet, clicares compromisso. O compromisso que é, eu agora inscrevi-me. Selar a decisão. Selar a decisão. E só esta tomada de decisão diz muito daquilo que é o mais relevante e importante, que é tu tomares decisões no teu dia-a-dia e não andares a adiar sistematicamente aquela coisa que a malda diz, pá, os tais resoluções de final de ano, agora vou comer não sei o quê, agora vou todos os dias ao ginásio, por fora, pronto, aquelas coisas que é, muitas vezes não, o facto de estás a pensar neste momento que vais fazer isso, estás a perder tempo. Deixa lá isso, escreve, faz, não penses, faz. Eu para a semana vou começar. Quando a pessoa no dia 15 de dezembro diz, eu a partir de dia 1 não estou de ressaca, mas a partir de dia 2 de janeiro eu vou começar, eu digo logo à pessoa, já estás com o processo errado. Hoje é dia 15, começa hoje. Porque é que não agarras nos ténis e vais fazer uma caminhada ali a correr? Por hipótese, ou vais já hoje inscrever-te no ginásio. Portanto, esta tomada de decisão para mim é que é importante. E aquilo que me trouxe como maior desafio é que hoje, em outras circunstâncias, eu obviamente já estou mais confortável na vida, já não me desafio tanto, já gosto um bocadinho mais de conforto, o que é absolutamente normal, absolutamente natural, mas é o facto de, talvez a maior aprendizagem que eu fiz com esses desafios foi não estar muito tempo a pensar que vou fazer, é fazer. Ou seja, não é pensar, é fazer. E o fazer, para mim, acontece-me sistematicamente, que é, já não estou a queimar tempo e energia será que... Claro que há coisas que tens que pensar e ponderar e amadurecer bem, porque as decisões são muito importantes. Mas a maior parte das coisas mais normais e banais da minha vida, eu já não perco tempo a pensar. Eu, pura e simplesmente, faço. Certo. E isso foi talvez uma das maiores aprendizagens que tirei, porque com isso ganhei tempo. Isso levava-nos para outro aspecto que eu, nesta palestra que vais-me dar a oportunidade de ter no próximo sábado, né, no tal desafio do Summit que vamos ter, que eu vou falar que é um aspecto que é uma das áreas que eu mais gosto de explorar, além disto tudo, que é a questão da organização. Okay. Que é como é que tu geres o teu tempo.
como é que tu tens, tu, não sou eu, todas as pessoas, como é que nós podemos gerir melhor o nosso tempo. E eu tenho alguns truques que eu acho que são fantásticos, no sentido, não são novidades, que acho que são coisas muito giras que nós podemos fazer, e para mim o tempo é fundamental, que é para teres capacidade de fazer 10 coisas no próprio dia e não estás focado naquilo que não fizeste. Que é o nosso bem mais precioso. Que é o bem mais precioso. Tempo e energia, os nossos dois bens mais preciosos na vida. Claro, não é? claro. E isto aplica-se muito ao desafio que tu vais fazer agora a seguir, que é mergulhar o teu corpo numa banheira de água gelada a 3, 4 graus. Tem a ver com esse processo de ruminanço. As pessoas pensam que isto é um grande feito. Eu não consigo fazer uma coisa dessas. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a tomada de decisão. É óbvio, com cumprir determinados protocolos, mas as pessoas perdem muito tempo a ruminar mentalmente. Como é que eu me vou sentir? O coração vai parar? Vou conseguir respirar? A temperatura vai baixar? Vou morrer a seguir? Não, isso não acontece nada. Isso é apenas um filme mental. Exato. Que se decide correr para evitar fazer aquilo que nos vai dar energia, que é aquilo que uma pessoa sente a seguir a uma imersão em água gelada. Energia devido aos 525% a mais de noradrenalina. Basta 2 minutos para isto acontecer. Dopamina, 250% a mais de dopamina no corpo, com 2 minutos de imersão. Isto é um bem-estar imenso. E é a estratégia mais poderosa, cientificamente provada, para a queima de calorias. Ou seja, aceleração do metabolismo, que é aquilo que nós pretendemos com o aumentar da idade. A estratégia mais poderosa em termos de desinflamação. Super poderosa em termos de treino cardiovascular. A ciência diz-nos 3 minutos de imersão é equivalente a um workout, a um treino de 30 minutos cardiovasculares. 3 minutos de imersão em água gelada. Porquê? Porque o coração é levado a um estímulo tão forte que depois relaxa, ou seja, primeiro é ativado o sistema nervoso simpático, alerta e fuga, normal. Com a respiração é regulado e é ativado o sistema nervoso parasimpático, relaxa e digestão. Então a função vagal é ativada, então a pessoa relaxa. Exato. E sente-se completamente enérgica. A seguir, o que é que a pessoa tem? Vai trabalhar e nas próximas 4, 5 horas está a existir uma coisa chamada termogénese, que é a regulação corporal, aumento do metabolismo, substituição de gordura castanha por gordura branca. Portanto, e a pessoa rumina a pensar, vou morrer. Não é? Tem tudo a ver com isto, que é, nós estamos cá para transcender os nossos medos. E tu és um exemplo disso. Parabéns, pá, e obrigado. Obrigado eu pelo convite e pela experiência. Vamos ao desafio. Vamos lá então, vamos lá. Então, vamos baixar e vamos exageradamente abrir as pernas. O que vamos fazer com isto? Utilizar os maiores músculos das pernas. Quadríceps, femoral. Okay? E vamos fazer a rotação desta forma. Inspira com um, expira com o outro. E agora faz um movimento, mas faz um movimento decidido. Ok. Um ritmo mais acelerado. Isso. Baixa mais o centro, Pedro. Bravo. Isso. Para sentir o corpo mais centrado e mais quente. E então vais, respira. Comecei já a respirar. Agora menos de lado. Ok? Sim, e agora baixas devagar. Vai ir atrás. Pegar, a respirar. Torna-nos calma e tranquila. E isso. Bravo. Focar na respiração. Isso. Estou da sola tirocarótida. Com calma. Isso. Desbaixa os ombros. Bravo. Ok. Isso mesmo. Controle. Está ao controle. Muito bem.
Até não mexer o corpo para não circular a água e assim torna-se o processo muito mais presente e fácil. Isso. Depois vai começar a relaxar a partir de agora. Se quiseres podes molhar os músculos da cara. Na inspiração. Isso. Isso. Aqui, como molhamos os músculos da cara, o reflexo normal é ativado e o relaxo aumenta. Ok? Estás a controlar o processo. Então, na boa. É usufruir. Isso. A respiração muito mais calma. Bravo. Muito bom. Bravo. 2 minutos à vontade. Tranquilo? Tranquilo. Agora já brincamos, não é? Ok. Mãos na beira, devagar, Subir assim. subir devagar, assim. Espera que eu vou colocar aqui a toalha. E tu vais poder pisar. Isso. Pá. Abrir as pernas, aí, mesma coisa? Mesma coisa. Abrir mais. Ok. Centrar o corpo para trás. Ok. Bora. Muito bem. Isso, bravo. Oh. Fez? É isso. Como é que estamos? Está bem? Qual é a sensação? A sensação, que é o frio ainda, não é? Sim. Não é uma técnica habitual de fazer, mas sim. Está Tens tranquilo. bem, energia? Tranquilo. Boa. Pedro, qual é a sensação de estar ali dentro da banheira cheia de gelo e depois sair? Como é que tu te sentes? Pronto, digamos que há aqui duas sensações, uma parte mais física e uma parte mais emocional. A parte física, obviamente, que quem não está habituado, sente o frio, aliás, esse é o propósito, e quando saímos mas estamos bem, porque aquilo que tu disseste é exatamente o que acontece, há ali uma fase de 30, 40 segundos que é de choque, chamamos assim, mas depois com o tal controle da respiração, estes tais processos que tu depois muito bem explicas e ensinas, faz com que tu adquires ali um estado de tranquilidade e de superação e daquilo que é aquele momento que é desconfortável, obviamente. Mas é um desconfortável que depois torna-se normal e por isso estes tais 2 minutos é fazível, como eu costumo dizer. Depois a parte, o interessante é a tomada de decisão, não vejo mais, lá está, o entrar, não estás ali a hesitar, não é tipo como estamos na praia, bete um pé, tira o pé, portanto isso não faz sentido, e aqui não faz sentido, entras e estás, e quando sais, obviamente que também é aquela ativação que depois faz a posterior, com aqueles movimentos que controlam a respiração e no fundo a definição física, também te ajudam, como tu disseste muito bem, não é vamos cair para a toalha porque está frio, mas é vamos ativar, vamos manter essa ativação, que acaba por ser também um processo interno. Mentalmente, é uma vez mais o tal desafio de algo, embora eu tenha já usado a crioterapia, o gelo, não neste aspecto, mais localmente, que é do fundo o que nós fazemos quando dói, quando está inflamado. Aqui o processo é um bocadinho diferente, mas de qualquer maneira é mais uma questão de superação. Eu acho que é um bocadinho isso, que é não teres receio, não pensares muito. Tínhamos abordado isso quando falámos aqui no podcast, que é tomar a decisão, vai lá, faz, sai, tranquilo e sobretudo seguir os teus passos. Eu acho que é muito importante, pode parecer um pormenor, mas é um pormenor, que é o controle da respiração e a ativação que é feita. Eu acho que esses movimentos são muito importantes e ajudam não só a entrar, como depois de sair, que eu acho que esse processo também, se calhar, é mais desafiante, é quando tu sais, o que fazes a seguir, porque realmente fisicamente sentes que há diferença, o corpo fica ali avermelhado,
tens frio, mas ao mesmo tempo tens que controlar para não entrar tipo em hipotermia ou começares ali a tremer. Portanto, eu acho que é um processo muito giro. E portanto é um desafio que eu lanço também às pessoas. Quem for ao Summit, obviamente, vai ter essa possibilidade, mas quem não for, que possa, noutras oportunidades, nas vastas retiros e formações que tu fazes, eu acho que era extremamente desafiante e acho que é algo que as pessoas deviam experimentar, quanto mais não seja, uma vez na vida. Parabéns, Pedro. Obrigado. Tá, obrigado.